E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dois institutos bem importantes para o direito processual, o litisconsórcio e a intervenção de terceiros. Sobre o litisconsórcio, eu acho que vale a pena a gente pensar numa ideia inicial de que se trata de um instituto que aborda um consórcio de litigantes, né? Ou seja, eu tenho uma multiplicidade de litigantes em um ou ambos os polos da ação. Eu estou falando, efetivamente, de uma ação que tenha mais de um autor e ou mais de um réu. Algo bastante tranquilo, portanto, de se entender. Ele é admitido em absolutamente qualquer procedimento do processo civil, né? A gente não tem nenhuma restrição. A única restrição que a gente tem é na figura do instituto do litisconsórcio chamado multitudinário. Esse litisconsórcio multitudinário está previsto aí no artigo 113, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e é uma modalidade, um fenômeno envolvendo um litisconsórcio, que pode gerar uma confusão, né, dentro do processo, no sentido de tumultuar o andamento processual. Imaginem vocês um processo com 300 réus, por exemplo. A gente teria uma série de dificuldades de conclusão do feito. Isso porque, à medida que o processo vai andando, a gente vai tendo peculiaridades que vão sendo impostas por cada um desses réus, que vão travando a marcha processual. Por exemplo, um réu não foi encontrado, precisa expedir mandado. O outro réu vai precisar de um edital, segura o andamento processual mais uma vez. Um terceiro réu vai precisar de um curador especial. E com isso, o processo não anda. Então é possível que, nessas situações de litisconsórcio multitudinário, o juiz limite a quantidade de litisconsortes. Então o juiz vai, por meio de uma decisão fundamentada, explicando, olha, essa quantidade de litisconsortes vai atrapalhar o andamento processual, vai gerar um tumulto processual e eu não posso permitir que isso ocorra. Então ele vai dizer, olha, vamos pegar esse processo, que tem 300 réus, e vamos transformar ele em, sei lá, 50 processos de 6 réus cada, por exemplo. Né? Fica uma coisa muito mais possível, né, de se trabalhar. Cada um desses processos vai ter um andamento muito mais tranquilo com um pequeno número de réus. Então, essa é a ideia do litisconsórcio multitudinário, que vai gerar uma limitação ao litisconsórcio. Fora essa limitação, a gente não tem nenhuma outra importante para o litisconsórcio. Muito pelo contrário, como a gente vai ver daqui a pouco, o litisconsórcio pode ser obrigatório em determinadas situações. Mas vamos falar aqui de algumas classificações, né? O litisconsórcio, quando é estudado, ele é estudado basicamente quanto a essa ideia inicial e quanto às suas classificações. A primeira delas, muito tranquilas, é quanto ao momento em que se forma esse litisconsórcio. Né? Eu posso ter um litisconsórcio dito inicial ou um litisconsórcio ulterior. O litisconsórcio inicial é aquele que já traz a multiplicidade de partes em um ou ambos os polos da ação, já na petição inicial. Então, o processo já começa com mais de um autor, o processo já começa com mais de um réu, ou até mesmo já começa com mais de um autor e mais de um réu. Por exemplo, André e Maria contra João e Lucas. Né? Então, esse é um litisconsórcio inicial. A petição inicial já era assim. Por outro lado, eu posso ter um litisconsórcio ulterior, quando, a despeito de a petição inicial ter trazido apenas um autor, depois, por meio de uma emenda, houve uma aglutinação, houve a entrada de um novo autor. Um autor aderiu àquele que já existia. Então, a petição inicial, originalmente, era apenas de André, e posteriormente Maria entrou no polo ativo por meio de uma emenda. Beleza? Esse é, então, o litisconsórcio ulterior. Às vezes, pode acontecer desse litisconsórcio ulterior se dar por determinação judicial. Nós vimos lá atrás, por exemplo, que nas ações reais imobiliárias, em regra, as pessoas casadas vão ser citadas. Né? Então, suponhamos que eu mova uma ação contra Lucas. Lucas é casado em regime de comunhão parcial de bens com Maria. E eu não coloquei Maria no polo passivo da inicial. O juiz, então, vai lá, dá um despacho e diz, olha, André, nos termos do artigo 74 do Código de Processo Civil, 73, desculpem, é imprescindível que haja citação do cônjuge nas ações reais imobiliárias. Emende a inicial para incluir o cônjuge de Lucas, no caso Maria. Então, veja, a partir do momento que eu emendo a inicial para incluir a Maria, eu estou formando um litisconsórcio ulterior. E aí, com esse exemplo, eu já trago a segunda classificação, que é a classificação quanto ao polo, uma classificação muito tranquila. Nesse exemplo, eu estou trazendo um litisconsórcio ulterior passivo, né, porque eu estou aglutinando alguém ao polo passivo. Da mesma forma que no exemplo anterior, eu aglutinei alguém no polo ativo, né, à medida que eu trouxe alguém, por meio de emenda, para ocupar a posição de autor da petição inicial. Notem que são classificações cumulativas. Né? Eu posso ter um litisconsórcio ativo inicial, ativo ulterior, passivo inicial, passivo ulterior. Beleza? Seguindo, a gente tem a classificação do litisconsórcio quanto à obrigatoriedade. O litisconsórcio, em regra, é facultativo, né, está previsto aí no artigo 113 do Código de Processo Civil, mas eu tenho, excepcionalmente, o litisconsórcio necessário,
previsto aí no artigo 114, para aquelas situações que a lei considere imprescindível a citação de mais de uma pessoa. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o sentido de que a melhor doutrina entende que não é admissível um litisconsórcio ativo necessário. Somente se pode falar em litisconsórcio necessário no polo passivo, né? Tanto é assim, pessoal, que a gente viu lá sobre a intervenção do cônjuge, que ela, quando se trata de polo ativo, ela se dá a título de autorização. Eu não posso jamais condicionar o exercício do direito de ação de um dos cônjuges ao exercício do direito de ação por outro cônjuge, né? Jamais alguém será obrigado a exercer o direito de ação, afinal de contas, se trata de um direito público subjetivo, né? Então, esse litisconsórcio ativo necessário seria incompatível com o direito de ação, segundo essa parcela da doutrina, que é o entendimento que a gente vai adotar na nossa disciplina também. Então, litisconsórcio necessário somente se for no polo passivo, beleza? Por fim, a gente tem a classificação quanto à uniformidade da decisão. E aqui, antes de adentrar na classificação propriamente dita, eu quero que vocês entendam assim, olha, quando eu tenho multiplicidade de agentes em um ou ambos os polos, eu tenho que entender também que a decisão judicial pode atingir de uma forma mais ou menos uniforme esses agentes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o juiz vai proferir uma sentença que vai atingir de um jeito o João e de outro jeito a Maria. Por outro lado, pode ser que o juiz profira uma decisão que obrigatoriamente vai atingir do mesmo jeito ambas as partes. Vamos pensar aqui em dois exemplos muito distintos, e aí isso vai ficar claro já para vocês. Vamos supor que um belo dia eu chego em sala de aula, inclusive saudade de sala de aula, e eu encontrei dois alunos falando muito mal de mim, sabe? Mas muito mal mesmo, assim, um jogo pesado. E aí eu resolvo, então, processar esses dois alunos por dano moral. Quando o juiz vai decidir a causa, se ele for julgar procedente, pode ser que ele decida de forma distinta para um aluno com relação ao outro. Pode ser que ele condene um aluno a um valor indenizatório maior do que o outro. Pode ser até mesmo que ele condene um aluno e não condene o outro. Porque existem uma série de questões que interferem nessa decisão. E essas questões dizem respeito às partes. Eu não tenho uma unidade decisória. Porque, veja, o poder econômico dos alunos vai fazer diferença, a gravidade da participação de cada um desses alunos vai fazer diferença. No segundo exemplo, eu tenho uma ação que o Ministério Público move contra um casal, arguindo que o casamento deles foi nulo. Não dá para o Ministério Público, não dá para o juiz, né, ao decretar, ao decidir a causa, decretar a nulidade só para um cônjuge e para o outro não decretar. Não dá para decretar mais nulo para um do que para o outro. Ou o juiz vai decretar nulo para os dois, ou não vai ser nulo para ninguém. Vejam, no primeiro exemplo, eu não tenho uniformidade na sentença. Já no segundo, a uniformidade é total. Por isso, então, nesse meu primeiro exemplo, eu tenho um litisconsórcio simples. No litisconsórcio simples, a decisão judicial não é uniforme. Ela pode ser específica para cada um dos litisconsórcios. Já no litisconsórcio unitário, a decisão obrigatoriamente é uniforme. E em decorrência dessa classificação de litisconsórcio simples e litisconsórcio unitário, a gente tem que compreender o artigo 117 do Código de Processo Civil. Ele fala para a gente assim, ó, os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Então, a regra é que os litisconsortes são considerados autônomos, de modo que o ato praticado por um litisconsorte não prejudica nem beneficia o outro. Vamos supor que naquela situação que eu processei os dois alunos, sei lá, João e Lucas, o João confessou e o Lucas negou. A confissão do João não prejudica o Lucas. Da mesma forma que a negativa do Lucas não beneficia o João, porque eles são considerados autônomos. E aí o Código de Processo Civil continua, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. E aí vamos pensar lá naquele exemplo da ação de nulidade de casamento, né? Então, o João é casado com a Maria. A Maria confessou a nulidade, por exemplo, um impedimento dirimente qualquer. Sei lá, o João então confessou, né? A Maria negou. A confissão do João não pode prejudicar a Maria, mas a defesa da Maria vai favorecer o João. Então a gente sempre vai entender que no litisconsórcio unitário, exclusivamente no litisconsórcio unitário, o ato benéfico de um litisconsorte beneficia o outro, mas o maléfico de um jamais prejudica o outro. Tranquilos? Artigo 117. Seguindo aí para o nosso outro instituto, né, como eu havia comentado, intervenção de terceiros. Normalmente, o processo se dá entre autor e réu, né? Esse é, digamos aí, o nosso esquema mínimo, né? Autor, réu e juiz. Eventualmente, a gente vai ter a intervenção de terceiros parciais.
E esses terceiros, eles entram no processo com determinados objetivos. E entram no processo porque têm interesses jurídicos na resolução dessa causa. Esse terceiro, então, que a gente vai chamar de terceiro interveniente, é uma pessoa estranha à relação autor, juiz, réu, ou seja, né, ele não é nenhuma dessas pessoas, é um terceiro, consequentemente, que tem interesse jurídico. Notem que, quando eu digo que tem interesse jurídico, eu estou excluindo interesses outros, interesses econômicos, interesses afetivos, interesses sociais, interesses intelectuais. E essa intervenção do terceiro tem natureza de incidente. O que eu quero dizer com isso? Se o processo fosse uma linha reta, é como se, no momento da intervenção do terceiro, o processo fizesse uma pequena curva. E aí, quando o processo faz uma pequena curva, ele precisa ser resolvido para voltar àquela estrada, né? O processo faz, na verdade, um pequeno desvio. E aí, então, ele precisa sair do desvio para voltar àquela linha normal. Ele precisa resolver o incidente para voltar ao seu andamento normal. A intervenção de terceiro, já adianto para vocês, não cabe no controle concentrado de constitucionalidade, que são a ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade. Nessas hipóteses, porém, cabe o amicus curiae, né, que a gente vai ver, é uma das modalidades de intervenção de terceiros, né, expressamente adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, né, que é o que a gente estuda atualmente. Os outros não são admitidos no controle concentrado. E aí, só para vocês entenderem, porque talvez não tenham tido ainda processo constitucional, esse controle concentrado de constitucionalidade é aquele que normalmente a gente vê acontecer lá no Supremo Tribunal Federal, né? Aquele que analisa a lei objetivamente colocada para ver se ela obedece o que a Constituição manda. Tá joia? Evidentemente, pode ocorrer também nos tribunais de justiça, mas normalmente o que a gente vê é no STF. Também vamos falar um pouquinho de classificação das intervenções de terceiro, né? São várias modalidades e essas classificações são importantes para a gente. A primeira classificação é quanto à iniciativa, né? E aqui eu quero que vocês entendam. De quem é a iniciativa? A iniciativa é do próprio terceiro ou é da parte originária que está chamando o terceiro? Se a gente chegar à conclusão de que quem tomou a iniciativa foi o próprio terceiro interveniente, então a gente vai dizer que essa modalidade é espontânea. E a única modalidade espontânea de intervenção, né, exclusivamente espontânea, é a assistência. A assistência é uma modalidade em que o terceiro pede para entrar. Quando nós falamos sobre alienação da coisa litigiosa, nós vimos que o adquirente pode pedir a sua participação enquanto assistente do alienante no processo. Então, ela é espontânea. Em outros casos, ela pode ser provocada. Provocada por quem? Por quem já é parte. Então, o autor ou o réu pode chamar o terceiro. Aí a gente tem, por exemplo, o chamamento ao processo, modalidade em que o réu chama os seus codevedores. A gente tem a denunciação à lide, que tanto o autor quanto o réu pode chamar aquele que está obrigado a satisfazer o direito de regresso. E a gente tem também, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, né, que vocês aprenderam lá em direito civil, e aqui em processo civil a gente vai estudar o procedimento, né, como a gente vai atingir os bens do sócio para satisfazer uma dívida que era originalmente da pessoa jurídica e vice-versa, né, novidade do Código de Processo Civil, que traz para a gente a possibilidade de atingir o patrimônio da pessoa física, melhor, da pessoa jurídica, para satisfazer uma dívida que era originalmente da pessoa física, né. Quanto à lide, eu posso ter intervenções por inserção, e aqui eu estou falando de modalidades de intervenção em que há uma inserção na ação que já existe, e por outro lado eu tenho modalidades de intervenção por ação, que são aquelas modalidades em que se instaura uma nova ação dentro do mesmo processo. A assistência, por exemplo, continua tendo uma única ação, só que eu insiro mais alguém que vai ajudar uma das partes. No chamamento ao processo, é uma única ação, só que eu chamo um codevedor. Na desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho uma única ação, mas eu atinjo o patrimônio de um terceiro. Já na denunciação à lide, eu tenho efetivamente uma nova ação. Uma ação originária, vamos supor, entre o autor e o réu, e uma outra ação entre o réu e um terceiro. A gente vai entender já já como isso vai ocorrer. Aqui a gente tem um quadro resumo de todas as classificações, né? Então, ó, a denunciação à lide é provocada por ação. O chamamento ao processo é provocada por inserção. A assistência é espontânea por inserção. O amicus curiae, olha que curioso, o amicus curiae pode ser espontâneo, quer dizer, o próprio amicus curiae pedir para intervir no processo, pode ser provocado, a própria parte pode pedir que ele intervenha, e pode ser de ofício, o próprio juiz pode determinar que ele intervenha. E ele é autônomo, ele não é nem por inserção e nem por ação. Enquanto o amigo da corte, ele não se enquadra em nenhuma dessas modalidades. A desconsideração da personalidade jurídica é provocada por inserção, beleza? Aqui é só para a gente ter uma noção introdutória mesmo, tá joia? Vamos falar aqui, então, um pouquinho sobre a assistência, que está prevista aí nos artigos
119 a 124 do Código de Processo Civil. Bom, primeira ideia é que a assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro em que alguém que não é parte vai auxiliar uma das partes a atingir um determinado objetivo em que esse terceiro tem um interesse jurídico. E ele tem um interesse jurídico porque ele pode ser atingido de alguma forma pela decisão daquele processo. Por isso, então, esse terceiro pretende colaborar com a vitória de uma dessas partes, né? A gente vai utilizar os termos no sentido de que aquela parte que já estava no processo, que pode ser tanto o autor quanto o réu, vai ser o assistido, né? Então, o terceiro entra para assistir alguém. Esse alguém é o assistido. Pode ser tanto o autor quanto o réu. E o terceiro assume a nomenclatura de assistente, beleza? E pode ser qualquer terceiro, desde que demonstre o interesse jurídico. Repito, é imprescindível que haja interesse jurídico, não econômico, não afetivo, não social. Interesse jurídico. E esse interesse jurídico é caracterizado por se demonstrar que vai ser atingido pelos efeitos da coisa julgada. A assistência tem duas modalidades, né? A gente tem a modalidade simples ou adesiva e a gente tem a modalidade litisconsorcial ou qualificada. Na assistência simples ou adesiva, a gente pode dizer que o assistente vai ser atingido indiretamente pela coisa julgada. Já na litisconsorcial ou qualificada, o assistente vai ser atingido diretamente pela coisa julgada. Vamos pensar num exemplo. Na assistência simples, eu poderia pensar na seguinte situação. Eu, André, aluguei um imóvel e subloquei para Beatriz. Beatriz, então, é sublocatária. E eu estou sendo processado por despejo. Se eu for despejado, indiretamente, a Beatriz também vai ser despejada, né? Assim, eu quero que vocês entendam que, indiretamente, ela vai ser despejada porque ela não detém a posse total, ela não detém a alocação total, né? Então, indiretamente, ela é atingida pela coisa julgada. E aí, por ser atingida indiretamente, ela vai atuar com uma legitimidade extraordinária subordinada. Essa legitimidade extraordinária significa que ela só vai poder atuar no meu silêncio, né? Ela só vai poder me substituir quando eu silenciar. Ela jamais vai poder praticar um ato contrário à minha vontade se eu me manifestar, né? Se eu, enquanto réu, por exemplo, ficar revel, ou omisso de qualquer outra forma, né, deixar de interpor recurso, enfim, ela vai poder agir como substituta processual. E aí, aqui, então, ela adquire uma relevância processual mais significativa, né, porque no meu silêncio ela pode agir da forma que ela quiser. Do contrário, ela tem que agir na mesma linha de raciocínio que eu. Pode até me ajudar a atingir o meu objetivo, mas tem que agir na mesma linha de raciocínio que eu. Já na assistência litisconsorcial qualificada, a gente tem o assistente é atingido diretamente pela coisa julgada. É o caso, por exemplo, do assistente da alienação da coisa litigiosa, que a gente estudou lá do artigo 109, se eu não me engano, do Código de Processo Civil, né? Fala pra gente assim, ó, quando ocorrer a alienação da coisa litigiosa, se a parte contrária não concordar com a substituição do alienante, o adquirente pode entrar como assistente. E ele entra como assistente litisconsorcial. Litisconsorcial porque ele é atingido diretamente pela coisa julgada. E por ser atingido diretamente pela coisa julgada, ele vai atuar efetivamente como parte. Ele vai ter uma legitimidade, né? Ele não vai estar subordinado à atuação do outro. Ele pode, inclusive, praticar atos opostos ao assistido. Caso, inclusive, o assistido fique revel, os atos de um não prejudicam o outro, né? Então, veja, aqui, efetivamente, na assistência litisconsorcial ou qualificada, a gente vai aplicar as regras do litisconsórcio, artigo 117 do Código de Processo Civil. Percebem? Efetivamente, na assistência litisconsorcial, eu tenho a formação de um litisconsórcio. É aqui na assistência simples que eu vou falar de um sujeito mais coadjuvante, que vai efetivamente ajudar, que vai agir de acordo com a vontade do assistido. Na assistência litisconsorcial, não. Na assistência litisconsorcial, o assistente é autônomo. Tem esse nome simplesmente pela forma como entra no processo, simplesmente por ter entrado enquanto assistente. Mas uma vez tendo entrado no processo, ele passa dali em diante a ser tratado como um litisconsorte qualquer. Veja-se que se dá, então, a formação de um litisconsórcio ulterior, né, que se deu ali por ocasião de uma assistência, mas o regramento é do litisconsórcio. Tranquilo? Bom, seguindo, a gente passa para a segunda modalidade de intervenção de terceiros, que é a denunciação à lide, né, e está prevista aí nos artigos 125 a 129, cujas leituras são imprescindíveis, né, a gente tem que ler todos esses dispositivos que estão sendo indicados, porque
enfim, né, a gente destaca aqui aquilo que é mais importante. Denunciação à lide, pessoal, é sinônimo de direito de regresso. E falar de direito de regresso é falar daquela possibilidade que eu tenho de reaver o meu direito contra alguém que está obrigado por lei ou por contrato a me indenizar, a me regressar. Né? Então, vamos pensar aqui num exemplo. A Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 6º, fala para a gente assim, ó, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ficando assegurado o direito de regresso contra o agente que der causa. Então, vamos supor, o Estado, e aqui a gente está falando de Estado, aquele Estado com E maiúsculo, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, empresas, etc., não comete ato ilícito. Na verdade, o Estado comete, mas ele não pratica o ato. Quem pratica o ato são os agentes. Né? Mas essa responsabilidade vai recair no colo do Estado, efetivamente. E aí, a Constituição vai dizer, olha, Estado, quando você se prejudicar em decorrência da ação de um agente público, beleza, você vai lá e vai indenizar a vítima. Mas depois você vai ter o direito de cobrar daquele que deu causa a esse gasto que você está tendo. Então, como é que acontece na prática? Um médico do SUS comete uma besteira. E aí um paciente morre. A família desse paciente vai lá e processa o Estado de Rondônia, por exemplo. O Estado de Rondônia vai, se defende, tenta afastar a indenização. Não consegue. É condenado. Gera o precatório. O precatório é pago. Quando esse precatório é pago, o Estado gastou dinheiro, né? Saiu dinheiro dos cofres públicos para pagar a família da vítima. Aí, nesse momento, o Estado vai pensar, poxa, mas aquele médico foi quem cometeu a besteira. Então, eu vou cobrar dele a despesa que eu tive. E aí ele vai lá, então, e ajuiza uma ação de regresso. Beleza? Essa ação de regresso, então, como vocês podem perceber, vou me indenizar do prejuízo que eu tomei por ter sido condenado em outro processo. Então, falar de regresso é isso, né? Falar que, se eu for condenado, eu vou cobrar de alguém que é responsável. É responsável porque a lei fala ou porque existe um contrato prevendo. E nessa hipótese do contrato, o seguro é muito elucidativo, né? A gente tem aí o seguro que vai dizer para a gente mais ou menos assim, ó, se você bater o seu carro, fica tranquilo, eu indenizo o prejuízo. Você já está pagando para isso. Então, se você for condenado a pagar, sei lá, um dano material qualquer, fica tranquilo que eu vou ressarcir o seu prejuízo, beleza? Então, essa é a ideia do direito de regresso. Salva aí a ideia do direito de regresso. Agora, vamos pensar assim, ó. O Estado, para exercer o direito de regresso, tem que ajuizar outra ação contra o médico lá do SUS. Só que, por meio da denunciação à lide, eu posso fazer isso já dentro do mesmo processo. O Estado não pode, tá, pessoal? O Estado tem que fazer um novo processo. A ideia da denunciação à lide é evitar esse segundo processo. É dar efetividade à economia processual. Quer dizer assim, ó, quando você vê que tem a possibilidade de ser condenado, então você já chama aquele cara que tem que te ressarcir. Vamos pensar aqui num exemplo. Ó. Eu, André, tenho seguro de carro. Então, eu estou dirigindo aí e bati, alguém bateu na traseira do meu carro. Eu não paguei, porque eu acho que eu estou na minha razão, né? Bateu na minha traseira, eu acho que é a Maria que tem que me pagar. Mas a Maria não me paga e ainda entra com processo contra mim. Quando a Maria entra com processo contra mim, eu penso, eita, bom, existe a possibilidade de eu ser condenado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me garantir e vou denunciar a lide a minha seguradora. Porque se eu for condenado, eu já garanto o meu direito de regresso. Então, eu pago para Maria, né? Vai que eu sou condenado. Daí eu pago para Maria e o Banco do Brasil, por exemplo, já paga para mim o seguro. Beleza? Então, essa é a ideia da denunciação à lide. É eu resolver em um único processo duas ações. Por isso que eu trago aqui para vocês, ó, ação regressiva em simultâneos processos, né? Em um mesmo processo, em simultâneos processos. Aqui parece que é mais de um processo, né? Mas é porque é latim, tá, pessoal? Eu tenho duas ações em um único processo. Duas ações por quê? Uma da Maria versus André e outra do André versus Bebê. Aqui é uma ação, aqui é outra ação. Só que tudo isso aqui vai estar em um mesmo processo. Olha que maravilha. Olha que coisa econômica, célere, não é mesmo? Notem que eu estou dizendo que são duas ações. Por isso, então, que eu disse lá atrás que a denunciação à lide é uma modalidade de intervenção de terceiros por ação, certo? Existe uma nova ação. É como se nessa outra ação aqui, eu que era réu, passo a ser autor. E o Banco do Brasil passa a ser réu nessa nova ação. E nessa aqui, a autora é a Maria e eu sou réu. Então, em cada uma das ações, eu ocupo um papel diferente. Também posso chamar o André aqui de litisdenunciante e o Banco do Brasil de litisdenunciado, ou simplesmente denunciante e denunciado.
beleza? Ó, então, tenho duas leads em um único processo. Uma lead do autor versus réu e outra lead do denunciante versus denunciado. Muito cuidado, pessoal, já chamo a atenção de vocês para o fato de que tanto o autor quanto o réu podem fazer denunciação à lead. Vamos supor que fosse a Maria que tivesse um seguro, né? Então, o que a Maria poderia fazer? A Maria tinha um seguro aqui. Maria tinha um seguro no Banco Itaú. Então, ela já denunciou a lead também, ó. Denunciação à lead ao Banco Itaú. Nesse caso, eu teria, então, 3 ações. Ó, 3 ações em um único processo. Uma para garantir eventual direito de regresso da Maria, outra para garantir eventual direito de regresso do André contra o Banco do Brasil. E a lead principal aqui, que é da Maria contra o André, e vai gerar eventual direito de regresso para um ou para outro. Beleza? Aqui, putz, o quadrinho pegou bem em cima, né? O Código de Processo Civil anterior ao atual, né, dizia que a denunciação à lead é obrigatória, né? E hoje eu posso dizer para vocês que o entendimento é muito tranquilo de que não é, tá, pessoal? Se você optar por não fazer a denunciação à lead, você pode exercer o seu direito de regresso em uma ação autônoma, igual o Estado faz. Né? Então, resolve o processo de Maria contra André, e a depender de quem ganha naquele processo, o perdedor depois entra contra a sua seguradora sem nenhum problema, tá? Então, a denunciação à lead não é obrigatória em nenhuma hipótese, tá joia? Seguindo aí, é importante destacar para vocês que o Código de Processo Civil fala para a gente que o litisdenunciante deve promover a citação do denunciado na petição inicial, quando se tratar do autor, e na contestação, quando se tratar do réu. O que quer dizer que existe um momento adequado para se fazer a denunciação à lead. Se eu, autor, não faço a denunciação na petição inicial, precluiu o meu direito. Se eu, réu, não faço isso na minha contestação, também precluiu o meu direito. E com essa preclusão, a minha única alternativa é utilizar a ação autônoma de direito de regresso, igual eu falei para vocês que o Estado faz, por exemplo. A denunciação à lead, pessoal, não é cabível no processo de execução, não é cabível na tutela cautelar, né, que já nem existe mais o processo cautelar, tem que corrigir isso aqui, não é cabível na tutela cautelar, não é cabível também nas relações de consumo, né, o Código de Processo, o Código de Defesa do Consumidor prevê lá no artigo 88 que isso não é cabível, porém, o RESP 11.23.195 diz que é cabível em casos de defeito de serviço, então a gente tem essa diferença aí. Um ponto bem importante, pessoal, da gente conversar, é a respeito das denunciações múltiplas sucessivas e denunciação per salto. Primeiramente, o que é denunciação múltipla ou sucessiva? Né? Denunciação múltipla é assim, ó. André entra com ação contra Maria, dizendo assim, olha, a Maria está com um imóvel que pertence a mim, então ela tem que devolver. Aí a Maria vai lá e fala assim, olha, mas eu comprei esse imóvel do João, então se eu perder, o João tem que me indenizar. Aí o João vai lá e faz uma denunciação à lead, dizendo assim, mas se eu perder, eu comprei do Lucas, então ele vai ter que me indenizar. Aí o Lucas vai lá e fala assim, mas eu comprei do Pedro, então ele vai ter que me indenizar. Aí o Pedro vai lá e fala, mas eu comprei da Silvana. Então ela vai ter que me indenizar. Então, ó, eu tenho aqui uma ação principal, uma denunciação à lead, duas denunciações à lead, 3 denunciações à lead, 4 denunciações à lead. Isso são denunciações múltiplas, né? Quer dizer, o denunciado fazer uma denunciação. O Código de Processo Civil diz que isso só é possível uma vez. Então, eu só posso ter até aqui, ó. Então, o André processou a Maria denunciou o João, e o João denunciou o Lucas. Parou aqui. Parou aqui. Se o Lucas quiser exercer direito de regresso contra alguém, ele vai exercer em outro processo, um processo autônomo. Porque senão, pessoal, fica uma coisa sem fim. Imaginem, por exemplo, uma cadeia dominial imobiliária, né, quer dizer, um imóvel, que o André vai pedir de volta o imóvel da Maria, que é a atual proprietária do imóvel, sendo que o vício, efetivamente, ocorreu, sei lá, 20 transações. Né? Então, vem ocorrendo uma série de transações viciadas. Imagina fazer 19 denunciações ali, o processo não termina nunca. Então, é isso que o Código de Processo Civil pretende. Ele vem dizer que só é cabível uma denunciação à lead feita por quem já foi denunciado. Múltiplas denunciações à lead só uma vez. Já a denunciação per saltum não é admitida nunca. O que é a denunciação per saltum? Seria a possibilidade do José, não lembro que nome que eu usei aqui, denunciar a Silvana, por exemplo. Isso não é admissível. Por que isso não é admissível? Porque entre esses dois não existe nenhuma relação jurídica. Né? As relações jurídicas vão se estabelecendo aqui, entre cada um desses sujeitos. Então não dá para pular as relações jurídicas, não dá para pular os contratos que foram se estabelecendo. Beleza? Então tem que ir fazendo
essas denunciações dentro dos limites, claro, que o Código de Processo Civil traz. E é importante também destacar para vocês que, caso o juiz deixe de analisar alguma denunciação à lide, é uma nulidade da sentença. Afinal de contas, a gente está falando de, efetivamente, uma nova ação. Então, imagina que eu peço para processar a Maria. O juiz tem que deferir, né? Afinal de contas, o direito de ação é um direito público subjetivo. Mas quando a Maria pede para processar o João, o juiz nem se manifesta, né? Isso é totalmente inconcebível. Então, uma sentença que não analisa a denunciação à lide é uma sentença nula. Agora, é claro, pessoal, que, como eu disse para vocês, a intervenção de terceiros é um incidente, né? Então, imagina que o processo começa aqui com uma petição inicial, chegou aqui na defesa, houve um pedido de denunciação à lide, então pegou um atalho, né? Então, o juiz vai ter que resolver a intervenção. Resolveu a intervenção, o processo volta para a sua normalidade. O que é resolver a intervenção? É dizer se o juiz autoriza ou não, é citar o denunciado, é colher a defesa do denunciado, e aí, fazendo isso, então, o processo segue o seu caminho normal, e, consequentemente, o juiz consegue proferir a sentença, e nessa sentença ele tem que resolver ambas as lides. Ele tem que resolver a lide do André contra a Maria, e a lide, eventualmente, da Maria contra o João. Por que, eventualmente? Porque eu só vou ter uma resolução da Maria contra o João se a Maria perder, né? Afinal de contas, lembra que eu falei que a denunciação à lide é uma modalidade que protege o direito de regresso? Eu só tenho direito de regresso se eu perder, né? Então, a análise dessa ação aqui exige que o denunciante efetivamente sucumba, exige que ele perca, tá joia? A gente tem algumas jurisprudências que vão dizer que, em regra, é impossível condenar diretamente ou solidariamente o litisdenunciado. O que isso quer dizer? Em regra, é impossível condenar o João a pagar diretamente para o André. Essa é a regra. Veja aqui o que nos diz o STJ. Ó. Não tendo o litisdenunciado contestado a lide principal, não passa a integrar a lide na qualidade de litisconsorte do réu denunciante, de forma que não cabe sua condenação direta a compor os prejuízos reclamados pelo autor. Beleza? Agora, olha só, contrário senso, a gente tem julgados falando sobre a possibilidade de condenação direta e solidária. Então, tenho aqui a ação André versus Maria e Maria versus João. O certo, a regra geral é o juiz condena Maria a pagar ao André e João a ressarcir Maria. Porém, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor da caneta. Porém, existe uma situação em que eu posso condenar o João a pagar diretamente ao André. E aí eu economizo tempo, né? Eu evito esse trajeto aqui, ó. Eu evito esse intermédio. Para tanto, eu preciso de alguns requisitos, tá? Muito cuidado, porque essa jurisprudência aqui é do Código de 73, mas a gente pode aplicar o entendimento tranquilamente, tá? Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente, junto com este, a pagar a indenização devida à lide nos limites contratados na apólice, certo? Notem, a título de conclusão, que, em caráter excepcional, a condenação direta da denunciada à dívida cobrada pelo autor, ao denunciante, somente poderia ocorrer se a primeira aceitasse a denunciação e se limitasse a contestar o pedido deduzido na ação principal, transformando-se em litisconsorte passivo do denunciante, o que não se verificou na espécie. Olha só, estamos falando desde o começo que a denunciação à lide é uma modalidade de intervenção por ação, né? Então, eu tenho aqui a ação do André contra a Maria e da Maria contra o João. Quando a Maria denuncia o João à lide, é possível... aqui apareceu. É possível que a gente tenha uma contestação do João dizendo assim, olha, não, Maria, eu não tenho nada que regressar para você. Não há direito de regresso. Não quero saber. Eu não tenho que te indenizar de nada. Nessa hipótese, o João nunca vai poder ser condenado diretamente a pagar ao André. Agora, se o João chegar e falar assim, ó, não, realmente, se a Maria for condenada, eu tenho mesmo que indenizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contestar a pretensão do André. Eu vou demonstrar que o André está errado. Ao invés de eu ficar brigando aqui com a Maria, eu vou brigar com o André. Então, se o denunciado briga diretamente com a outra parte, ele pode ser condenado diretamente. Se ele briga com o denunciante, ele não pode ser condenado diretamente. Muita atenção para esse julgado aqui.
chance de cair em prova é muito grande, tá joia? Poderia cair assim, ó, quais são os requisitos para se condenar diretamente o denunciado a pagar ao denunciante? E aí eu poderia dizer para vocês assim, ó, aceitar a denunciação e contestar o pedido deduzido na ação principal. Esses são os requisitos para condenar diretamente o denunciado. Importante destacar para vocês aí, ó, previsão do artigo 128. Independente, pessoal, de quem foi condenado, se foi diretamente o denunciado ou se condenou o réu e depois o denunciado, sempre cabe executar diretamente o denunciado. Vejam que esse raciocínio aqui, ó, de condenar primeiramente, vou botar aqui, ó, André versus Maria, Maria versus João, é o entendimento que vai estar lá na sentença. Beleza? Na sentença. É dela que a gente estava falando até então. O 128, parágrafo único, está falando para a gente de execução. Então, na execução, não importa nada mais, não tem requisito nenhum, o André pode ir direto no patrimônio do João. Esquece Maria, vai direto no patrimônio do João. Professor, mas quais são os requisitos disso? Nenhum. Absolutamente nenhum requisito. Vai direto no patrimônio do João. A gente tem que falar um pouquinho também sobre o julgamento, né, da denunciação ali. Primeiro, quando a ação for julgada improcedente, a gente tem uma perda do objeto da denunciação. Né? A gente tem uma perda do objeto da denunciação feita pelo réu. Né? Aqui a gente está falando de uma denunciação feita pelo réu. Porque, veja, se o réu não perdeu, não tem por que analisar uma denunciação alíde. Afinal de contas, eu só tenho direito de regresso se eu sou condenado. Então, automaticamente, essa segunda ação vai ser extinta sem resolução do mérito, por falta de condição da ação, e não existe objeto. Os honorários, no caso, vão ser distribuídos assim, olha, havendo resistência do litis denunciado, vai ser cabível a condenação, né? Então, o litis denunciado foi lá e falou, não, eu não tenho que garantir direito de regresso de ninguém, vai ter direito, então, o denunciante vai ter direito aos honorários. Do contrário, se não houve resistência, né, ele entrou no processo e falou, não, realmente, eu devo mesmo indenizar e não nego o meu dever, então não é cabível honorários, né? Isso é o que está previsto aí, por exemplo, nesse julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trago aqui para vocês um resuminho sobre os honorários, né, enfim, nas múltiplas possibilidades envolvendo a denunciação alíde, né? Quando a gente tiver ação e denunciação resistida julgadas procedentes, o denunciante é condenado uma vez e o denunciado também é condenado uma vez. Ação e denunciação não resistida procedente, só o denunciado é condenado. Se a ação for procedente e a denunciação for improcedente, o denunciante é condenado duas vezes. A gente tem aqui o RESP 142796. Aqui trazendo basicamente o que veio como novidade no novo Código de Processo Civil, né? A denunciação deixou de ser obrigatória, denunciação sucessiva só é admitida uma única vez, e trouxe a revogação do 456, proibindo, portanto, a denunciação per saltum, né? 456 do Código Civil, tá, pessoal? Portanto, a denunciação per saltum passa a ser proibida. Vamos falar sobre o chamamento ao processo, nossa terceira modalidade de intervenção de terceiro. Está prevista aí nos artigos 130, 132 do Código de Processo Civil, e é uma modalidade de intervenção de terceiro provocada por inserção. Né? Ela visa a individualizar a responsabilidade de cada co-obrigado. Ela é aquela modalidade de intervenção de terceiro que vai chamar o co-devedor. Então, imagina, por exemplo, lá naquelas obrigações solidárias que a gente aprende lá no direito obrigacional, o Código Civil fala para a gente assim, eu posso demandar contra qualquer um dos devedores solidários. Então, esse devedor solidário vai dizer assim, excelência, eu sei que o credor poderia demandar contra mim apenas, mas eu não sou besta. E eu quero, então, que chame os demais, porque a gente vai rachar essa dívida. Tanto que há uma parcela da doutrina que critica essa modalidade de intervenção, dizendo que ela tira a garantia do credor. E é verdade mesmo, né? Porque o credor tem aquela garantia de que ele vai poder demandar contra um dos devedores, normalmente aquele devedor que tem maior patrimônio, mas o devedor entra no processo e chama os co-obrigados e vai, então, individualizar a responsabilidade de cada um deles, né? A gente tem aí, então, nas hipóteses do artigo 130 do CPC, também nas hipóteses do 788 e no 1689 do Código Civil, que trata para a gente aí da obrigação de prestar alimentos, né? Olha que curioso. Já vou comentar também um pouco melhor para vocês. É uma modalidade de intervenção que compete exclusivamente ao réu, e ele tem que fazer isso na contestação, sob pena de preclusão, e forma, portanto, um litisconsórcio passivo ulterior, que é facultativo, né? A citação está prevista aí no artigo 131, compete ao réu, né, promover a citação dos co-obrigados, sob pena de ficar sem efeito, e a sentença contra o chamado, né, contra o terceiro interveniente, tem validade para o réu que satisfizer a dívida. Quer dizer,
caso um dos credores satisfaça integralmente a dívida, vai constituir o título executivo contra os demais devedores, né? Com relação aos credores de obrigações alimentares, né, na verdade, aos devedores de obrigações alimentares, o artigo 1698 do Código Civil traz para a gente a subsidiariedade de graus, né, que vai dizer para a gente que eu só posso chamar o grau mais distante depois de exaurir o grau mais próximo. E também traz a solidariedade entre os graus mais próximos. É por isso, então, que a gente pode dizer que o chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiro que vai ser útil, por exemplo, para os avós paternos chamarem os avós maternos a assumirem as suas obrigações, caso apenas uns sejam demandados em detrimento dos outros, né? Então, olha que curioso esse casamento aí entre o direito de família e o direito processual, né? Seguindo, mais uma modalidade de intervenção de terceiros, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto aí nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. A gente tem aqui um enlace muito significativo com o Código Civil, né? Vocês certamente estudaram lá no Direito Civil 1, o Código Civil, no artigo 50, adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, né? Em comparação ao artigo 28 do CDC, que adota a teoria menor, de modo que nesse a gente tem requisitos muito mais tranquilos a possibilitarem esse instituto, né, que permite, então, atingir o patrimônio da pessoa física para satisfazer um débito da pessoa jurídica. Então, a gente afasta aquele famoso véu, né, invisível existente entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, né? A novidade é que o Código de Processo Civil trata para a gente da desconsideração inversa. O que é essa desconsideração inversa? Classicamente, a gente tem uma dívida da pessoa jurídica, e aí, por meio da desconsideração, a gente atinge o patrimônio dos sócios. Essa aqui é a desconsideração clássica, né? Na desconsideração inversa, a gente tem dívida do sócio, e aí, por meio da desconsideração, a gente atinge o patrimônio da pessoa jurídica. Também é novidade, no Código de 2015, a possibilidade de múltiplas desconsiderações. O que são essas múltiplas desconsiderações? A pessoa jurídica X, PJ X, tem uma dívida enorme. Só que ela tem essa dívida e não tem patrimônio. Aí o juiz vai lá e faz uma busca patrimonial, né, descobre que não tem patrimônio, não dá certo. O credor pede, então, uma desconsideração da personalidade jurídica e atinge o patrimônio do sócio. Descobre que também não tem nada. E aí, então, o credor fica preocupado. Puxa vida, será que eu não vou receber aquilo que eu tenho direito? E aí ele descobre que esse cara é sócio de uma outra pessoa jurídica. A pessoa jurídica Y. Pessoa jurídica Y. Aí ele pede, então, mais uma desconsideração e atinge o patrimônio dessa outra pessoa jurídica. E aí ele satisfaz o seu crédito. Isso são, então, múltiplas desconsiderações da personalidade jurídica. E é infinito, tá, pessoal? Isso pode vir acontecendo infinitamente até encontrar um patrimônio para satisfazer a dívida do credor. Bacana, né? É uma novidade muito legal do Código de Processo Civil de 2015. Esse incidente pode ser instaurado pela parte ou pelo Ministério Público, claro, naqueles casos que lhe cabe intervir, né? É imprescindível que haja um contraditório prévio. Então, antes do juiz decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, primeiro ele ouve o desconsiderado, né, digamos assim, ele vai ouvir o sócio na desconsideração direta, ou vai ouvir a pessoa jurídica na desconsideração inversa, antes de decidir. É imprescindível que seja formado um incidente, a menos que seja pedido na petição inicial. Se foi pedido na petição inicial, forma um litisconsórcio, e aí não precisa de incidente, né? É isso que diz o artigo 133, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Se não for pedido na petição inicial, vai suspender o processo. Aí cita o desconsiderado, vamos chamar assim, para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, podendo inclusive produzir provas que entender pertinente. Cabe em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, onde é bastante comum que ocorra, né? O juiz vai resolver esse incidente por meio de uma decisão interlocutória e, como tal, ela é passível de agravo de instrumento, né? Está previsto expressamente lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Se for decidida monocraticamente em segundo grau, caberá um agravo interno, beleza? Trago aqui as considerações do CPC. E a nossa última modalidade de intervenção de terceiros é também a última a chegar no Código de Processo Civil, que é o amicus curiae, né? O amicus curiae é aquela figura que já era prevista na Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com uma atuação bastante frequente lá no Supremo Tribunal Federal, que atua enquanto aquele cara que ajuda a corte a chegar às suas conclusões, né? E, efetivamente, essa é a tradução, né, do
do termo amicus curiae, né, amigo da corte, cujo plural, inclusive, é amici curiae, ok? Um amicus curiae, dois amici curiae. Então, os amici curiae têm esse objetivo de trazer esclarecimentos, de ampliar o debate, trazer colaborações para o processo, para possibilitar um julgamento mais esclarecido, né? Os requisitos são a relevância da matéria, a especificidade do tema, a repercussão social da controvérsia e uma representatividade adequada. Esse requisito aqui é um requisito que cai diretamente sobre o amicus curiae, né? Os demais caem sobre a demanda. Esse aqui cai sobre a figura que pede para intervir como amicus curiae. E quem pode ser, então, amicus curiae? Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha uma representatividade adequada. Não vai alterar a competência do processo. Então, se a gente tiver um processo, por exemplo, tramitando no Tribunal de Justiça e, sei lá, um ente federal pedir para participar como amicus curiae, isso não vai alterar a competência do processo, não vai levá-lo para a Justiça Federal, né? Pode apresentar embargo de declaração e recurso em face da decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um incidente assim um pouquinho mais complexo que a gente vai estudar em Direito Processual Civil 3. Fora isso, pessoal, a intervenção do amicus curiae é bastante limitada, né? Ele tem, efetivamente, o objetivo apenas de esclarecer, de ampliar o debate, né? Ele não tem como ficar interpondo recurso, por exemplo, da decisão que julgou o processo. Beleza? Trago aqui para vocês o dispositivo que trata do amicus curiae, e é imprescindível que leiam, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e a gente se encontra. Um abraço.